Bom dia, meus queridos alunos do nono ano do ensino fundamental. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de história. Professor César Robério, aqui direto do Estúdio 4, do canal Educação, né, transmitindo conhecimento, informações para vocês, na comodidade aí onde você estiver. Bom dia especial para a nossa intérprete, Deus Helene, para o Elcimar, diretor de estúdio, Dona Fátima, professora Fátima, né, nossa coordenadora pedagógica aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre a Primeira República e as suas características. Vamos lá. Qual é o roteiro da aula? O roteiro da aula é aquilo que vamos, né, atingir ao final, né? Os objetivos, as nossas metas. Vamos fazer uma revisão, né, dos conteúdos trabalhados no segundo bimestre de 2022, reconhecer os interesses políticos e econômicos que se manifestaram na Primeira República, né, e identificar as transformações e as permanências nos anos iniciais da República no Brasil, tá? Então, esse início do período republicano, né, que começa em 1889. E tudo começa aqui, né, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, finalzinho do século XIX. O que aconteceu nesse dia, né? O Brasil deixou de ser uma monarquia, tá? E passa a ser uma república, né? Com presidentes, né? Antes éramos uma monarquia, tivemos dois reis, como vocês sabem, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Esse período da monarquia, ele foi de 1822 a 1889, tá certo? Por essa imagem, você já observa o quê? Lógico, a presença de muitos militares, porque foi o Marechal Deodoro quem proclamou a República no Brasil, né? Foi ele, exatamente, que estabeleceu o que se chama também pode ser interpretado como um golpe de Estado, né? Porque não houve nenhum plebiscito, a sociedade não se manifestou em relação se queria ou não a república ou queria continuar a monarquia. Militares chegaram, lógico, não somente os militares, mas com o apoio dos cafeicultores, que estavam muito insatisfeitos com a monarquia, né? Depois, sobretudo depois que a princesa Isabel acabou com a escravidão em 13 de maio de 1888, sem garantir a indenização, né, por aqueles escravos que estavam sendo libertos. Então, para a história do nosso país, né, a proclamação da República é um marco, né, é uma divisão assim nesse período. Na verdade é o seguinte, pessoal, só para lembrar, nós temos três grandes fases na história do Brasil. É o Brasil colônia, Brasil monarquia e o Brasil república. Já que nós estamos nesse ritmo de revisão, então essas informações é preciso ser resgatadas, tá certo? Bom, professor, o que é que muda e o que é que continua com essa história de república? Isso é interessante, porque sempre você vai ter as permanências, né, e as rupturas. Bom, aí você está vendo uma fotografia, né, do Dom Pedro II, da princesa Isabel do lado, a imperatriz, a rainha, a esposa dele, Tereza Cristina, inclusive que deu o nome, né, a capital do estado do Piauí, Teresina, né, o início de Tereza, o final de Cristina, né, é a esposa de Dom Pedro II, né, foi uma forma de homenageá-la. E aí, meus queridos, interessante que ele, Dom Pedro II, né, já idoso, doente, com a proclamação da República, a família real é banida, ela é expulsa do Brasil, tá? Mas como assim, professor? Eles não podiam ficar por aqui, não? Olha, a questão qual era? Era o receio daqueles que tinham proclamado a República, no sentido de que alguns monarquistas, né, pudessem se empenhar, se organizar, se mobilizarem para o retorno da monarquia. Isso aconteceu em outros países. Né? Poderia acontecer no Brasil também. Sempre vai ter, né, os simpatizantes, aquelas pessoas que eram beneficiadas com a monarquia, que tinham privilégios, né, concedidos pelo rei, e aí, lógico, então são outros caras que estão agora no poder, agora não é mais monarquia, agora é república, não tem mais rei, agora é presidente, né, o Marechal Deodoro. Então, o que é que vai mudar na minha vida? Nesse sentido, né, a medida foi do governo republicano, foi de banir, né? É uma palavrinha bonita para expulsar. Foi o banimento da família real no Brasil. É um sinônimo, né, Andressa? Uma forma assim mais, como é que nós diríamos, que suave, eufemismo,
É um eufemismo, é que suaviza, né? Tem que ter cuidado que a Andressa está aqui próximo de nós, a professora de português. E então, pessoal, a família real, ela foi até... os republicanos foram benevolentes, né, com a família real, porque olha o que aconteceu na Rússia em 1917. A família do czar, né, a esposa, os filhos, eles foram mortos, né? Olha o que aconteceu na França com a Revolução Francesa, né, com o rei Luís XVI. Ele, a esposa e os filhos foram mortos. Aqui no Brasil, ainda bem que não teve esse exagero, essas violências todas, né? O Dom Pedro II, juntamente com sua esposa e filhos e netos, eles entram no navio e vão para a Europa. Depois ele vai para Paris, onde ele vai terminar lá seus dias. Então, com muita saudade do Brasil e tudo. Inclusive, quando ele foi sepultado, uma curiosidade, ele guardava com ele um potezinho com a terra do Brasil, que é o país que ele declarava que amava muito, e foi colocado, inclusive, no travesseiro, quando ele foi sepultado, debaixo da cabeça dele. Uma simbologia, né? Em relação a essa ligação que ele tinha, né, em relação ao Brasil. Bom, mas, enfim, a proclamação da República é um fato, ocorreu, e não tivemos aí um fim trágico da família real brasileira, como aconteceu em outros países, né? Em processos assim de mudanças, de rupturas, tá? Na Inglaterra também, né? Na Inglaterra também houve a execução do rei Carlos I, quando houve a Revolução Puritana. Então, assim, a história tinha outros exemplos, outros casos em que quando havia mudanças, né? Rupturas em toda essa estrutura política, acontecia o quê? Umas precauções, vamos dizer assim, que eles argumentavam, justificavam. Lógico que não justifica, matar uma pessoa não justifica, né? Mas, assim, era essa leitura que era feita e tal, em relação à execução dos monarcas. Ainda bem, né? O Brasil não teve isso, nem era necessário, Dom Pedro II foi para lá. Bom, Praça Marechal Deodoro, lá no Rio de Janeiro. Olha esse monumento, uma estátua equestre, que nós chamamos. Equestre porque ele está sobre um cavalo, né? Não é isso? Então, estátua equestre. Então, os proclamadores da República trataram de apagar as marcas da monarquia, mudando o nome de rua e de praça. Então, Rua Dom Pedro II, muda, bota Rua Marechal Deodoro. Você está entendendo? É a questão da simbologia. Interessante que aqui, na capital do Piauí, em Teresina, mantiveram a Praça Pedro II, né? Mas em outros estados, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, né? Porque antes de Brasília foi o Rio de Janeiro, com certeza uma praça não iria sobreviver à proclamação da República com o nome de Praça Pedro II, né? Isso seria visto assim como uma espécie, para alguns entendiam até como uma provocação, acredita? Porque a monarquia tinha sido substituída pela República, então a lógica era homenagear, enaltecer aqueles que estavam à frente do processo republicano, os militares, né, como o Marechal Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant, tá? Floriano Peixoto, dentre outros. Então, essa questão, vocês dizem, professor, isso é bobagem, o que é que tem a ver mudar o nome de uma praça, o nome de uma rua? Não é assim uma bobagem, por quê? Porque passa a ser uma referência, né, na vida urbana, né, as pessoas vão estar sempre lembrando, né, ao pronunciar o nome daquele local, e isso, lógico, vai reforçando na memória e desperta a curiosidade para saber quem foi. Olha, quem passa em frente a esse monumento equestre, né, aí no Rio de Janeiro, a Praça Marechal Deodoro. Aí pode ser até alguém que não tenha acesso à escolaridade, né, quem é esse cara, quem foi que ele fez, né, qual é o sentido dele está sendo aí homenageado. Enfim, desperta o interesse, a curiosidade para conhecer, para saber quem é esse cara. Então, assim, a nível de mentalidade, a nível de percepção, né, de simbologia, os proclamadores da República procuraram substituir as referências à monarquia, né, pelos valores ideais republicanos. Tá legal? E aí a imagem do Tiradentes, né, do Alferes, Joaquim José da Silva Xavier, ele era militar, né? Ele era alferes, a patente não existe mais, mas ele era militar. Então, o governo que proclama a República, como eu falei no início da aula, não teve assim participação popular, o povo não sabe nem o que estava acontecendo. Quem estava no Rio de Janeiro,
no dia 15 de novembro de 1889, quando viram aqueles militares passando rapidamente a cavalo, eles ficaram sem entender o que está acontecendo. Né? Não houve publicidade, não houve engajamento da população, enfim, não houve participação, né? De mais segmento da sociedade. Então, assim, foi um movimento elitista, né? Porque de um lado o exército, do outro lado os cafeicultores, né? As oligarquias latifundiárias, mas uma vez implantada a república, esse novo regime sentiu a necessidade, né, de se apegar também aos seus símbolos, às suas referências. E aí, então, eles resgatam do passado a história, a imagem, tá? A contribuição do Tiradentes para a proclamação da República. Por quê? Porque 100 anos antes, né, em 1789, o que é que nós temos? Nós tivemos aí a Conjuração Mineira, né, cujo objetivo era tanto romper os laços com Portugal, como implantar uma república. Né? Não tiveram êxito, né, como vocês sabem, né, Tiradentes foi morto, né, Tiradentes foi enforcado, foi esquartejado, enfim. Então, os militares republicanos evocaram do passado, né, a imagem, a contribuição, o martírio, vamos dizer assim, né, do Tiradentes pela causa republicana. Como está colocado na sua tela, o governo republicano, proclamado pelos militares, resgata a memória do Tiradentes, né, que era um republicano, né, militar de origem popular. Pronto, beleza, bacana. Porque atendia a vários critérios. O cara era militar, assim como o Deodoro, e de origem popular. Não como o Deodoro, né? Mas assim, buscaram então fazer um link, tipo assim, olha, nós estamos aqui colocando em prática o que o Tiradentes lutou e foi morto, né, pela monarquia no final do século XVIII. Nós estamos agora, na nossa aula, no século XIX, tá bom? Então tá aí. Agora, o curioso é que o Tiradentes, durante a fase da monarquia, ninguém falava no nome dele, né? Porque causava um mal-estar, convenhamos. Ele foi enforcado a mando de Dona Maria I, né, rainha de Portugal, que era mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II. Então, quem é que ia falar sobre Tiradentes na frente, né, do rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque causava um mal-estar, né? Não era conveniente, tá legal? Causava um desconforto. Agora, com a proclamação da República, resgatam a memória do Tiradentes, tá? Tiradentes, que aí os militares vão inclusive instituir como feriado, né? O dia que ele foi executado, tá bom? Isso tudo é lembrado e é demarcado, tá legal? A evolução das bandeiras no Brasil. Olha, curioso, pessoal, que essa é a bandeira da monarquia. Se você olha para essa tela e diz assim, mas essa bandeira está faltando só o nome Ordem e Progresso, as estrelinhas. Pois é, mas essa daí essa novidade aí, pessoal, já existia desde a monarquia. Esse formato e essas cores, verde e amarelo, já existia desde a época da monarquia. Se lhe ensinaram, nas séries iniciais, que o verde da bandeira, né, é uma referência às florestas do Brasil, se o amarelo, em relação, é uma referência ao ouro, foi isso que ensinaram, Deus, para você também? Pois tira isso da cabeça, Deus. Olha só, olha de onde é que vem esse verde. O verde representava a casa real dos Bragança, a família de Dom Pedro I. E o amarelo, a casa real dos Habsburgos, a família de Dona Leopoldina. Nada a ver com floresta, deusa, nada a ver com ouro. Era a cor da família real, né, das famílias reais. O verde era a cor da família, né, da casa real dos Bragança, né, e o amarelo da casa real dos Habsburgo, tá? E aí o que acontece? Com a proclamação da República, é lógico que o Brasil vai ter que ter outra bandeira. A primeira bandeira, uma bandeira provisória, né, na República, foi uma influência dos Estados Unidos. Não teve o apoio do Deodoro. Olha aí, não está muito semelhante, muito parecido. Deodoro olhou para essa bandeira e disse, não, que marmota é essa? Não pode. Nós temos que ter uma bandeira diferente, é uma cópia, é um plágio, né? Não. E até se bem que a bandeira definitiva, essa que você está vendo, né? Ela não vai mudar muito em relação à da monarquia. Lógico, vai sair a coroa, porque também pudera.
um Brasil republicano, manter uma coroa, vocês estão vendo aí, a coroa na primeira bandeira, que é a da monarquia. Tiraram os ramozinhos de café e tal, de fumo que tem aqui na bandeira da monarquia, tiraram todos esses instrumentos náuticos de navegação que tinha no centro e colocaram essas estrelinhas que representam os estados. Agora é interessante, uma outra curiosidade. Este era o céu do Rio de Janeiro, a posição das estrelas na noite, né? Porque na noite do dia 15 de novembro, né, de 1889. Então, foi assim, um documento, um registro da posição das estrelas na noite do dia 15 de novembro de 1889. Aí, qual é a simbologia? Cada estrelinha corresponde a um estado, a unidade da federação. E essa frase, ordem e progresso, que é da ideologia positivista, né? Ordem e progresso. Agora, veja bem, mantiveram o verde, mantiveram o amarelo e até o losango, né? Tá tudo aí, o formato. Então, tira da tua cabeça esse negócio de amarelo, uma referência ao ouro, o verde, em relação à floresta. Na verdade, pessoal, foram mantidas as cores da família real de Dom Pedro I, que não tinha mais nada a ver, e da família real da imperatriz Leopoldina, que também, né, é uma referência da monarquia. Mas foi mantida, só para sua informação. Né? Na verdade, pessoal, isso dá até margem para fazer um outro comentário. Qual é? Uma característica da história do Brasil são as mudanças sem grande ruptura. O que é isso, professor? O Brasil muda de colônia para monarquia, monarquia para república, trabalho escravo, trabalho livre, não é verdade? Mas, veja bem, nunca tivemos grandes rupturas, né, em relação ao que era antes. Está aí o exemplo da bandeira. Não houve? Mudou a bandeira? Muda. Teve grandes rupturas? Não. Tá? Vamos lá? E aí a figura do Barão do Rio Branco. Agora, nas bandeiras, você está vendo aí que ao lado da bandeira do Brasil é a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? O que tem a ver, professor? Tem a ver o seguinte: durante o período monárquico, a grande referência, né, para o Brasil era a Inglaterra. Lógico, porque a Inglaterra era uma nação monárquica. Agora, com a proclamação da República, não tem mais sentido, né, continuar tendo como referência a nação britânica. É nesse contexto que os Estados Unidos começam a aparecer como uma referência. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos também era um país republicano e presidencialista. E esse cara que está na sua tela, esse senhor simpático, é o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores no início da República. Ele promoveu uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos, mudando o eixo da política diplomática brasileira, de onde para onde? De Londres, a Inglaterra, para Washington, Estados Unidos. Tá legal? Então, já vem daí, desde o início da proclamação da República. Agora, é lógico que depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem, né, como uma potência hegemônica mundial, no campo econômico, tecnológico, militar, né, político. Tá certo? Mas, a bem da verdade, esse namoro, essa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos já vinha desde a proclamação da República, pelas razões que eu já lhe falei, tá bom? Bom, com a proclamação da República, pessoal, a Constituição de 1824 não tem mais sentido manter. É preciso uma outra, uma Constituição republicana. Olha só as características da Constituição de 1804, né? Tá aí a capa dela, muito bonita, né? O brasão da monarquia, né? Na época. A Constituição de 1804 ela é a primeira de uma série de 7. Essa que está em vigor, a de 1988, já é a 7ª. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Como é que um país, né, já teve 7 constituições? Isso é uma prova, né, de uma grande instabilidade política institucional ao longo da história do nosso país. A origem, a Constituição de 1804 ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Dom Pedro I, né? Ela não teve nada de democrático. Qual foi a influência? Da França, né? Das leis francesas. Qual era a forma de governo que a Constituição de 1804 estabelecia? Uma monarquia constitucional e hereditária, ou seja, Dom Pedro II estava no trono porque era filho de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro II morresse, quem assumiu o trono era
a princesa Isabel. E aí por aí iria se não tivesse sido proclamada a República, né? Unidades administrativas, províncias com presidentes. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que o que nós chamamos de estados hoje, governados por governadores, na época da monarquia, se chamava províncias, governada por presidente. Isso dá até uma confusão na cabeça de algumas pessoas, porque hoje, presidente é o da República, né? Mas naquela época não, da monarquia. Então você tinha a província do Piauí e tinha o presidente da província do Piauí, né? A província de São Paulo e o presidente da província de São Paulo, que hoje corresponde aos estados e os governadores. Tá legal? Na sequência, poder local, as províncias sem autonomia e uma forte centralização. Ou seja, nas unidades administrativas, né, do Brasil, as províncias não tinham autonomia. Tá? Era muito centralizado no Rio de Janeiro, na pessoa do imperador. E os poderes? Os tradicionais, executivo, legislativo, judiciário e uma novidade aí, né? O quarto poder, o poder moderador. Esse poder moderador, ele foi instituído pela Constituição de 1904 para poder ampliar os poderes do imperador, porque além do poder executivo, ele também exercia o poder moderador, tá certo? E o mandato dos senadores, professor, como é que era? Vitalício. Como é que é isso? Vitalício até ele morrer. Não tinha mandato, né? Como nós temos hoje. Então, na época da monarquia, era vitalício, tá? E os documentos? Olha que coisa interessante. A criança nascia, a certidão de nascimento, quem emitia era a Igreja Católica, que hoje chama de batistério, né? Não tinha negócio de cartório, certidão de nascimento e cartório, não, na época da monarquia. O casal, né, o documento que ele tinha, era a igreja que emitia. Quando a criatura morria, qual era o documento? Quem emitia esse documento ao dia tal, do mês tal, do ano tal, fulano tal, morreu. Né? Foi desta para melhor. Quem que emitia esse documento? A igreja, né? A igreja católica, tá legal? Isso vai mudar com a República, vamos já ver. E o voto, professor César, como é que era esse lance? Primeiro que o voto era censitário, era de acordo com a renda, né? De acordo com a renda. E você não tendo um determinado patrimônio, você nem podia ser candidato e muito menos votar. O voto era indireto, então você votava em quem iria te representar, né? Restrito aos homens livres com renda elevada, ou seja, mulheres não votavam, escravos não votavam e os pobres não votavam. Então, quem é que podia votar? Homem livre com renda elevada. Então, não havia o que nós chamamos hoje de democracia, né? Porque era uma minoria que decidia, né, as coisas no Brasil. E a religião, professor, como é que era? Padroado, como é que é isso, padroado? A união entre a igreja e o Estado monárquico. Ou seja, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os reis que o Brasil teve, né, por conta da Constituição de 1104, eles tinham uma ingerência muito forte dentro da Igreja Católica. Tá? Vocês terem uma ideia, eles decidiram nomeação de bispos, a remuneração dos religiosos, os membros do clero, né, padres, freiras, era o governo monárquico que pagava, as construções, conventos, igrejas, tudo isso, né, o governo, recursos públicos. Então, naquela época, pela relação do padroado, união, igreja, Estado. Vai mudar na República, vamos já ver. Né? E tinha também a definição da religião católica como religião oficial do Brasil. Tá? Depois vai mudar, tudo isso. Vamos comparar. Então, desse lado da esquerda, você está vendo a Constituição de 1804, né? Agora, do outro lado, está aí ela, a Constituição de 1891. Então, faz o download, né, desse material, do PDF, que está disponível na plataforma do Canal Educação. Tá? Dá uma olhadinha lá, tá? As videoaulas, né? Você pode rever. Agora, é interessante, você não vai copiar isso, você baixa, né? Depois você salva nos seus arquivos. Olha só. Se a Constituição de 1824 foi outorgada, a de 1891 foi promulgada. O que é isso, professor? Promulgada. Promulgada quer dizer que foi o resultado, o produto de um debate de uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? Se saiu de acordo com os interesses de um ou de outros, né? Se não contemplou a maioria, aí é um outro debate. Agora, não saiu da cabeça de uma pessoa, como foi no caso a Constituição de 1824, né, que dava plenos poderes para Dom Pedro I. Então, a Constituição de 1891, ela foi promulgada, é produto de um debate, de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Essa Constituição de 1891, meus queridos, ela é a segunda do Brasil, uma série de 7, como eu já falei há pouco, e a primeira da República, tá bom? Vamos continuar comparando. Qual foi a influência? Ora, se a de 1804 foi a França, as leis da francesa, já a Constituição de 1891 não podia ser diferente. A grande referência jurídica foi exatamente a legislação norte-americana, tá certo? Que era um país republicano e presidencialista. Forma de governo, República Federativa, não é mais monarquia, né? Unidade administrativa, tá vendo? O que era província governada por presidente, agora estados governados por governadores. E o poder local? Opa, olha a mudança aqui, uma relativa autonomia para os estados. Os estados puderam organizar suas polícias militares, o que não tinha na época da província, tá bom? Justiça do estado, como por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado, né, não existia antes, o Estado por ter a possibilidade de contrair empréstimo no exterior, né, tudo isso foi uma mudança garantida pela Constituição de 1891, tá legal? Em relação aos poderes, como você está vendo na sua tela, desaparece o poder moderador, ficando apenas os poderes executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Não tem mais sentido manter esse poder moderador, que era muito ligado à figura do imperador. E os senadores, professor? Na República vão ser senador até morrer? Não. Mandato de 9 anos, né? Mas é tempo demais. De fato, mas antes é que era vitalício, né? Houve uma mudança. E os documentos que você falou há pouco? Agora tem aqui uma mudança também, tá certo? Preste atenção nessas mudanças, porque nas avaliações, quando o tema são constituições, o que é que o professor vai fazer? Ele vai tentar, vai comparar as constituições, no que elas têm em comum, no que elas têm em diferente, e vai tentar perceber se você consegue distinguir uma da outra. Preste atenção, 7 constituições que o nosso país já teve com essa que está em vigor. Então, é muito importante você saber as principais características de todas elas, né? Sobretudo nesses aspectos que são mais relevantes, que estão aí na sua tela. Você tem mais 5 na frente para aprender. Por enquanto, você está aí com essas 2 primeiras. Mas é dessa forma que a gente aprende, aos poucos mesmo, né? Tá legal? É devagar. Ninguém dá feijoada para beber, não. Tem que dar primeiro uma papinha, né, Andressa? Devagar, para poder ir digerindo, né? É assim, com paciência, né? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo as coisas. A gente não vai descarregar logo as 7 constituições para vocês, porque também aí já é desumano, né? É empurrar uma feijoada de um bebê. Então, primeiro uma papinha, né? A papinha de 1824 e depois a papinha de 1891. Bom, e o documento, professor? Mudanças, preste atenção. Agora a criatura nasceu, né? Vamos pegar do casamento logo. O casal casou. Então, ele pode casar no religioso, lógico, continua, tranquilo. Mas também foi criado o casamento civil, diante do juiz, lá no cartório, lá no fórum. E aí, essa certidão de casamento, quem vai emitir é o Estado, é o governo, é o poder público. Tá legal? Surge um novo documento, certidão de casamento. Então, quem casou antes de 1891 só pôde casar no religioso, tá? Mas, a partir de 1891, tinha também essa outra opção aí, que é o casamento civil, e aí você até observa algumas pessoas, casou no civil e no religioso e tal, nesse sentido que está sendo comentado aqui. Nasceu primeiro filho, vamos registrar. Antes, era só a certidão de batistério, que era o batismo, já tinha um documento do dia que ele nasceu. Agora não, leva lá no cartório, informa os pais e tal, né, tem a certidão de nascimento, né, emitida pelo Estado, pelo poder público. Aí a criatura morreu. Eita, nós pegamos do nascimento à morte, André. O cara nasceu, teve um menino, casou. Foi a vida toda em 1 segundo dessa criatura. Então, ele morreu. Então, a igreja... interessante isso, né? Porque hoje, a igreja continua emitindo, lógico, a certidão de batistério, logo depois do batismo, né, que também informa o nascimento, e a certidão de casamento. Mas, em relação à certidão de óbito, até onde eu sei, a igreja não emite mais esse documento. Fica restrito ao poder público, aos cartórios, né? A certidão de óbito. Você tem que informar que a pessoa faleceu, tá bom? E o voto? Não censitário. O que quer dizer não censitário? Com a República, não se fala mais em renda. Não vai perguntar mais qual é o seu patrimônio,
né? Para saber se você vai ter direito de votar ou não. Então, voto censitário, monarquia. Voto não censitário, república. Professor, por que esse nome? Censitário. Vamos aprender. Censitário porque era feito um censo, né? No Brasil se perguntava essas informações em relação ao patrimônio, né? A riqueza da criatura. Então, se ele não tinha um determinado patrimônio, não votava. Então, daí o nome voto censitário. Portanto, com a República acaba o voto não censitário, voto masculino. E as mulheres, professor? Não, ainda não, só a partir de 32. Vamos comentar isso em outras aulas. Por enquanto, voto masculino direto e a descoberto. Como é que é esse voto a descoberto? Sabe como é que é o voto a descoberto? Não secreto. Porque hoje você vai votar, você entra numa cabine, tem lá um papelãozinho, só você e sua consciência, você vai lá e vota, né? Ninguém sabe quem você votou. É garantido o direito ao sigilo do voto, tá certo? Nessa época, não. O voto era a descoberto. As pessoas ali ao redor viam em quem você estava votando. Era muito constrangedor. Muitas pessoas intimidavam os eleitores, né, aqueles poderosos, e sobretudo, né, os coronéis, né, no início da fase republicana. E a religião, professor? A religião católica continuou sendo a religião oficial, né, do Brasil? Não. Com a Constituição de 1891, o Brasil passa a ser considerado um Estado laico. Olha aí, amplia o teu vocabulário. Estado laico é aquele Estado, aquele país que não tem uma religião oficial. E agora, professor, como é que é? Não, agora todas as religiões devem ser respeitadas, praticadas livremente. Ninguém vai ser, nem tem a oficial, nem tem outras que não são oficiais, né? Ninguém vai ser perseguido por nada envolvendo a religião, tá bom? Então, meus queridos, vocês estão vendo aí na sua tela um quadro, beleza, bacana, chuchu beleza, comparando, né, as principais características das duas primeiras constituições do Brasil. A primeira da monarquia, 1824, e a segunda, que é a primeira da República, mas a segunda do Brasil, a de 1891. Te prepara que tem mais 5 na frente, né? São 7. Esse quadrinho, você pode até completar ele depois com as outras 7. Nós vamos comentar todas elas, fica tranquilo mesmo. Bom, o que foi a República da Espada? A República da Espada, pessoal, é uma referência aos militares, né? O primeiro presidente foi militar, o segundo também. Olha ele aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, não tem mais onde colocar medalha nele, não é, Andressa? Aqui no uniforme dele, medalha de todo jeito, só se colocar na testa dele, porque... Hã? O Andressa disse, só se for um chaveiro. Aí, Andressa, aí, então, meu Deus do céu, esse homem vai ficar cheio de medalha desse jeito, vai ficar um pouco estranho, né? Mas ele é uma forma de mostrar poder, lógico, não tenha dúvida. Bom, no governo do Deodoro, nós vamos ter 2 fases, né? Nós estamos na fase de revisão. Esse assunto nós já comentamos, né, nesse semestre, mas essa aula, agora em julho, nós estamos, né, concluindo o semestre na título de revisão. Na sequência, vamos comentar questões, tá legal? Para fixar melhor a nossa aprendizagem. Então, a República Proclamada, o Deodoro não foi eleito. Lógico, não houve eleição, né? Ele assume a presidência, mas ele diz, olha, eu estou aqui, viu, galera, provisoriamente. Claro que ele não usou esse termo, galera, eu estou aqui tentando caricaturizar a situação, né? Ficar uma forma mais leve para a gente aprender. E o Deodoro, ele vai ser presidente até 1891, mas aí ele não vai ficar muito tempo não, vamos já ver. É o governo constitucional, então tem 2 fases, governo provisório, governo constitucional. Lembrando, o que aconteceu assim, 2 fatos relevantes. Primeiro, a grande naturalização, ou seja, quem era estrangeiro, quem quis adquirir a nacionalidade brasileira, né, pôde, porque o governo republicano facultou, ele permitiu, né, sem dificuldade nenhuma. O Brasil precisava acolher e garantir a permanência desses estrangeiros, era mão de obra, né, isso tudo era visto como importante. Encilhamento, o que foi a questão do encilhamento? Só lembrando rapidamente, foi uma tentativa, né, do ministro Rui Barbosa, né, industrializar o Brasil, com apoio do Marechal Deodoro, e aí ele resolveram emitir dinheiro, houve uma grande especulação financeira, né, houve a fundação de empresas fantasma, houve a liberação de crédito, as pessoas tinham acesso a crédito, mas não montavam indústria, coisa nenhuma. Resultado, não deu certo. Foi um desastre essa primeira tentativa de industrializar o Brasil, mas fica o registro. E no governo constitucional? É nesse governo constitucional, que a gente chama assim constitucional, lógico, porque foi um período que foi regido pela Constituição de 1891, essa que nós comentamos há pouco. Aconteceu, lembrando a você, refrescando sua memória, a primeira revolta da Armada. Armada, pessoal, é um nome em relação à Marinha, tá? A galera da Marinha
não está nada satisfeito com os colegas de armas, né, do Exército na presidência. Tinha um almirante, o Custódio de Mello, naquela época, que ele alimentou um sonho, né, de ser presidente do Brasil. Não conseguiu, e ele vai enfrentar, né, os militares do Exército. Era militar contra militar, né, da Marinha contra o Exército. A primeira revolta ela foi reprimida, né, não teve êxito. O Deodoro fecha o Congresso, sabe por quê? Porque o Marechal Deodoro, um militar, um homem acostumado a ouvir sim senhor, de repente ele mandava um projeto para a Câmara dos Deputados, o deputado analisava o projeto dele e não aprovavam. Aí ele ficava em possesso, ele não aceitava, não entendia aquilo. Só que a vida civil, né, democrática, muitas vezes não se adequa a essas lógicas da caserna, né, dos quartéis militar, onde a hierarquia e a disciplina são duas grandes colunas em qualquer lugar do mundo, em qualquer força armada. Hierarquia, disciplina. Aí o Marechal Deodoro se indispôs com esses deputados, né? E acabou determinando o fechamento do Congresso, mandou o deputado para casa, isso gerou muita indignação, a situação se agravou. Ainda bem que o Marechal Deodoro evitou um derramamento de sangue, que poderia chegar a esse conflito, né? Ele resolveu renunciar. Pois tá bom, eu não quero mais ser presidente, pega isso para vocês, né? Eu vou voltar para o quartel. Ou seja, o primeiro presidente da República não termina o mandato, o Marechal Deodoro, ele renunciou. Na sequência, vamos ter o vice, né, que é o Floriano Peixoto, ele assume, vai ser presidente da República até 1894. Como ambos eram militares, daí o nome República da Espada. Naquela época, os militares usavam espada. Hoje não tem sentido, não tem utilidade nenhuma, né? No governo do Floriano Peixoto, vamos destacar que ele tomou posse contra a Constituição. Sim, contra a Constituição. Por quê, professor? A Constituição de 1891 era clara. Ela dizia, se o presidente, né, renunciar, ou se ele morresse, tal, qualquer razão, a presidência estivesse vaga antes da metade do mandato, então teria que haver novas eleições. Resultado, não estava nesse período. O que é que o Floriano disse? Quero nem saber, eu vou tomar posse. E tomou posse mesmo. Ou seja, passou por cima da Constituição. O que não é interessante. Como você pode observar, ao longo da história do nosso país, dessas 7 constituições que nós já destacamos, é que, por vezes, ela é desrespeitada, né, ela é agredida, e sendo assim, meu querido, minha querida, as coisas começam a desandar, porque a Constituição é um documento para ser respeitado. Tivemos a segunda revolta da Armada, né, que também liderado pelo almirante Custódio de Mello, que não vai ter êxito, né? Ele também vai ser reprimido. E teve também a Revolução Federalista, que foi um movimento lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, né, que enfrentaram também o Floriano Peixoto, que foi reprimido. Essas informações, estou só pontuando para você lembrar, né, que aconteceram nesses 2 governos e que teve uma repercussão. Bom, quando esse senhor assume a presidência da República, o Prudente de Moraes, ele não é militar, ele é um civil, tá? Ele foi o presidente do Brasil de 1894 a 1898 e marca a passagem do poder, né, central das mãos dos militares para os civis, né? Porque ele não era militar, ele é um cafeicultor, ele é um latifundiário, né? Mas não era militar como Deodoro nem como Floriano. Vai enfrentar uma oposição violenta dos florianistas, que vão tentar retornar ao poder, sem êxito. Ele enfrentou a Guerra de Canudos, lá no interior da Bahia, liderada pelo Antônio Conselheiro, né, um movimento sebastianista, um movimento de luta pela terra, religiosidade popular, nós comentamos em aulas passadas, tá? E aconteceu aqui um fato interessante, que até em muitos livros didáticos não faz menção, foi o seguinte, numa cerimônia de recepção aos militares que lutaram em Canudos, o soldado Marcelino Bispo tentou executar um atentado contra a vida do presidente. Não teve êxito, mas ele chegou a ter essa tentativa, né, de assassinar do presidente Prudente de Moraes. Temendo um golpe político militar, o Prudente de Moraes decretou estado de sítio. Professor, o que é isso, estado de sítio? Olha, estado de sítio é quando os direitos e as garantias individuais, elas ficam suspensas. Por exemplo, você não pode mais se reunir sem solicitar autorização das autoridades policiais, tem um toque de recolher, você não pode ficar passando determinada hora, você não pode mais sair da sua casa. Então, o estado de sítio é uma situação de guerra. Então, é uma situação bem extrema. A rigor,
não haveria nem necessidade do Prudente de Moraes ter decretado estado de sítio. E aí, meus queridos, nós vamos ter o início da chamada República Oligárquica, né? Esse período que vai de 1894 a 1930, né? Onde os presidentes eram civis, lógico, com exceção de um deles, o Marechal Hermes da Fonseca, mas que foi apoiado pelos civis, né? Então, pega do presidente Prudente de Moraes ao Washington Luiz, aquele lá da Revolução de 30, que nós vamos comentar em outra aula, né? A maioria eram cafeicultores, né? Ligado ao comércio do café, grandes fazendeiros, e eles se alternavam no poder. Ora um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas. Isso vai dar origem àquela expressão República do Café com Leite. Esse gráfico ele é muito elucidativo para que você entenda, para que você compreenda a realidade, né, do Brasil daquela época. Você está vendo aí, são duas grandezas, né, nesse gráfico, a população urbana e a população rural no Brasil, do período de 1872 a 2010. Ora, 1872, monarquia. Você sabe que a República foi proclamada em 1889. E a informação vai até 2010. O que é que você observa? Observe que a população urbana é bem pequenininha, né? Aqui em 1872. Observa, né? 6%. Enquanto isso, a população, vou até colocar na mesma corzinha aqui do gráfico, olha aqui, a população rural, 94%. Isso quer dizer o quê? Que neste ano de 1872, de cada 100 brasileirinhos, né, brasileirinhas, apenas 6 moravam nas cidades e 94 no campo, na zona rural. Rapaz, uma diferença enorme. Olha o que vai acontecendo. Observe que vai diminuindo ao longo do tempo, até chegar a 2010, que de cada 100 brasileiros, apenas 16 moram no campo. E nós, agora em 2022, lógico, isso vai diminuindo, a tendência é diminuindo sempre, esse gráfico está sempre em queda. Por quê? As pessoas saem do campo, vão para a cidade, em busca de oportunidade de trabalho, em busca de escolaridade, né? Em busca até de atendimento na área da saúde, né? E outros serviços urbanos, né, que no campo não estão disponíveis. O que é que vai acontecer com a população urbana? Opa, a população urbana está inversamente proporcional. Então, olha só, 84%. Então, em 2010, e lógico que já está bem alterada, altera como? A população urbana aumentando e a rural diminuindo, porque a tendência é essa, vocês estão vendo aí. Tá? Observe que seria o quê? De cada 100 brasileiros, 84 na cidade e 16 no campo. E é lógico que tudo isso repercute, pessoal, repercute na estrutura política, na estrutura social, na estrutura econômica, né, do Brasil. Porque esse Brasil que nós estamos estudando nesta aula é um Brasil predominantemente rural, tá? Rural. Olha, você não viu? A República Oligárquica vai até 1930, né? Nós não comentamos isso? Vou pegar bem aqui. O gráfico não mostra 1930, mas vamos localizar mais ou menos aqui. Então, quando você pega e procura identificar 1930, tá? Você vai ter o predomínio da população rural em relação à urbana. E o que é que isso repercute? Repercute nisso aqui. Esses caras tinham poder nas mãos dele. Os coronéis, né? Os coronéis. Para aqui não precisa nem de legenda, você já olha para eles, vocês estão conversando, estão confabulando, né? De botas, né? Tá vendo aí? E esses coronéis, essa imagem você já projeta poder, né? Então, eram latifundiários, ou seja, proprietários de muitas terras, eram assim chamados de coronéis, né? Porque muitos deles tinham patentes militares ainda da época da Guarda Nacional, período regencial. Então, os fazendeiros compravam a patente de coronel. Esses caras não eram militares como Marechal Deodoro, não eram militares como Floriano Peixoto, eram civis, né? Mas eram chamados de coronéis. É até uma forma, né, as pessoas ficarem bajulando eles, né? Meu coronel, bom dia, meu coronel, como é que está? Tudo bem com o senhor? Muitos davam os filhos para eles serem padrinhos, né? Ele se achava o máximo. O meu compadre é o coronel. Olha, o coronel acabava se beneficiando dessa relação de compadrio. E aí, pessoal, está aqui o lance. Olha,
quanto mais terras a criatura tinha, mais poder. Por quê? Havia uma relação direta. Quanto mais terras, mais pessoas morando na terra, mais mão de obra barata, mais pessoas para votar nos candidatos deles. E naquela época, pessoal, não tinha esse negócio de concurso, não. Você que está assistindo essa aula, né, depois vai fazer o ensino médio, né, vai para a universidade, né, estudando muito, se dedicando, você pode passar no concurso para juiz, para delegado, pelo seu mérito. Naquela época, não. Naquela época, não. Eram os coronéis que indicavam juiz e delegado. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, um juiz e um delegado não vai, indicado por eles, né, não vai contra a vontade deles. O juiz condenou fulano e tal, o coronel diz, absolva. Delegado prendeu, o coronel vai, solte. Não é um amigo do coronel, o que é que o coronel dizia para o juiz? Condene. Não é amigo do coronel, o que é que ele disse para o delegado? Prenda. Então, você vai recorrer a quem? Né? Então, é uma situação muito absurda, né, da história do nosso país que existiu. Né? Então, eles exerciam grande influência em quem morava e trabalhava nas suas terras. O cara mora ali de favor, não tem terra. Então, a dependência, né, daqueles sertanejos, né, em relação aos coronéis era enorme, tá bom? Utilizavam também da violência, viu, gente? Através dos jagunços, para intimidar, quando a cobrança dos favores não resolvia. Então, o coronel desse aí que você está vendo, o filho do trabalhador rural adoeceu, o coronel vai, bota no carro, leva para a cidade, lá para o hospital, consulta, remédio, enfim, aquela coisa toda, volta. No dia da eleição, ele apresenta o nome dos seus candidatos. Olha, você votar essa criatura bem aqui. Não é um favor, ele fez um favor, levou a criança lá e está cobrando agora com voto. Não votando, aí entra em cena os jagunços. Pessoas violentas, né, armadas, a serviço dos coronéis que intimidavam, né, que amedrontavam, tá bom? Então, é esta a realidade de um Brasil rural, né, da República Oligárquica. Por isso que aquele gráfico no slide anterior, ele é bastante elucidativo, para que nós entendamos esta realidade toda. Quando o Brasil passa a ter predominantemente uma população urbana, é lógico que o poder desses coronéis foram diminuindo. Você está entendendo? O cara vai para a cidade, ele vai estudar, ele vai trabalhar, né? Surgem direitos trabalhistas, né? Não é mais esse lance do favor, porque favor você não paga nunca, né? Agora, quando é direito, não, isso aqui é meu direito. Espera aí, alto lá. Entendeu? Não vou ficar devendo nada ao senhor nem à senhora, direito. Então, assim, mas não nessa época. A população analfabeta, na sua grande maioria, né, e subordinada a esses proprietários de terra, que eram os coronéis. E esses caras, eles eram fundamentais nas vitórias políticas das oligarquias regionais, tá bom? Oligarquia, aqueles pequenos grupos, né, geralmente eram famílias que detinham o poder. E está aí a imagem, né, desse Brasil rural da República Oligárquica, tá? Enorme, esse casal, olha aí, né, pessoas humildes, pessoas pobres, né, sem acesso à informação, tal, enorme maioria analfabetos ou com baixo nível de escolaridade. Alguns sabiam escrever mal o nome, né, tá? Então, eram mais vulneráveis. O baixo nível de acesso à informação. Rádio e jornais eram para poucos. Primeiro que o rádio era caro. Geralmente só tinha um rádio na casa do coronel, né? Era um produto caro naquela época. E segundo, o jornal. O que adiantava chegar um jornal na casa desse casal de idosos, né? Trabalhadores rurais? Eles não iriam saber ler. Mesmo que fosse alguma informação importante para eles, que falasse em algo que eles tivessem interesse, eles não sabem ler. Então, de duas, uma. Ou eles não tinham direito, né, ou mesmo não conheciam os poucos que tinham. Tá? Viviam devendo favores aos coronéis. Favor que não pagavam mais nunca, né, no resto da vida deles. Né? E quando, como eu falei há pouco, quando eles não atendiam a esta determinação dos coronéis, entravam em cena os jagunços, né, usando da violência. E aí pessoas foram agredidas, alguns foram mortos, né, até para intimidar, para causar aquele terror. Tá legal? Tá certo? Então, esse é o Brasil rural,
da república oligárquica, em que a população mora mais no campo do que na cidade. E aí, meus queridos, olha essa imagem. Olha essa imagem. Um cidadão indo lá na frente, os outros atrás com os olhos vendados e com, né, a cédulazinha do voto na mão. Né? Olha só, e aqui a legenda. Mas isso é uma violência, seu Juca. Então não se respeita a vontade soberana do povo. Olha só, coronelismo. É uma marca da cultura política da república oligárquica. Uma forma de fazer política garantindo benefícios pessoais e familiares. A história dos favores, né? Através da troca de favores, de práticas clientelistas e do uso da violência, os coronéis controlavam os votos, chamado de voto de cabresto, nas comunidades que passaram a ficar conhecido como currais eleitorais. Então, essas duas expressões, pessoal, primeiro que tem muito a ver com a realidade rural, né? Você fala em cabresto, fala em curral, então para quem mora na cidade não tem muito sentido, né? Agora, vá para o campo, então quem mora no campo vai lhe dizer o que é um cabresto, né? Vai lhe mostrar o que é um curral. Cabresto coloca no animal para poder controlar ele, né? E os currais são os locais onde se colocam os animais lá dentro. Então, essa terminologia, ela é tipicamente do vocabulário rural. Isso é sintomático, né? Em relação à realidade, né, do Brasil naquela época, no início do século XX, que era uma população predominantemente rural, como você viu há pouco naquele gráfico, tá bom? Mas tem um segundo aspecto a ser comentado. Qual é? Além de ser vocabulário tipicamente rural, é algo grosseiro, pessoal. Está comparando seres humanos com o quê? Com animais. Porque você diz, voto de cabresto. Ó, você botar cabresto em animais, botar cabresto num cavalo, né? Mas botar cabresto num ser humano, nos poupe. Curral. Você colocava o que dentro dos currais? Animais. O que ele está chamando aí? Curral eleitoral. Está comparando aqueles eleitores como animais e aquela propriedade dele como se fosse um grande, entre aspas, curral, né? Em que ele tangia, né, aquele voto. Ele conduzia aquele voto como essa caricatura, essa charge, melhor dizendo, ela está mostrando aí, né, em que o coronel vai na frente e atrás dele, né, pessoas de olhos vendados, não sabem para onde estão indo, estão sendo conduzidos, né? Sendo conduzidos. Não estão nem sabendo o que estão fazendo. E esse chapeuzinho que ele colocou aí também é como se fosse um animal, um burro, sei lá, um cavalo. Tá simbolizando, né? Então, esta a república oligárquica, é essa a forma que os coronéis exerciam os seus poderes naquela época. E aí, a comissão de verificação dos poderes das eleições. O que é isso, professor? Como é que funcionava esse lance? Explica, vamos lá, explicar. O cara se candidatava, fazia campanha, se elegia. Vai tomar posse? Nem sempre. Ah, mas como assim, professor? O que foi que houve? Calma. Naquela época, os coronéis, eles interferiram em todo o processo. Havia fraudes eleitorais, né? Havia muitos absurdos. E aí não bastava o cara se eleger, não, porque ele ainda iria ser submetido a esta comissão de verificação dos poderes e eleições. O que esses caras faziam? Eles simplesmente impediam de tomar posse aqueles eleitos que eram oposição às oligarquias que dominavam no Estado. Está aí, olha, na sua tela, sob o controle das oligarquias vitoriosas nas eleições. Então, as oligarquias que venciam organizavam essa comissão, que ia fazer o quê? Ia verificar, candidato por candidato, ia analisar. Aqueles que eram oposicionistas, aquela oligarquia que venceu naquele Estado, caçava o mandato. Observa aí, na sua tela, caçava com 2 S, né? Não é caçar com C cedilha, não. Caçava com 2 S é o seguinte, é você retirar o direito, né, de um eleito tomar posse. Mandato cassado. Mandato que foi negado, né? E invalidava a eleição de políticos oposicionistas, que ficou conhecido como degola. Está entre aspas. Lógico que o eleito impedido de tomar posse, evidentemente que ele não era degolado, né? Como foi o Tiradentes, nós falamos há pouco. Mas ele era impedido de tomar posse. E as pessoas comentavam, fulano de tal, ele foi eleito? Foi.
Mas tomou posse? Não, cara. Foi degolado lá pela Comissão de Verificação dos Poderes e Eleições. Então, esses absurdos aconteciam no Brasil, né, do início do século XX, 100 anos atrás. Tá? A República Oligárquica, tá? A Comissão de Verificação dos Poderes e Eleições. Então, não bastava você se eleger, porque você poderia não tomar posse, tá? Não tomar posse, tá legal? Bom, política dos governadores ou dos estados. Criada durante o governo do Campos Salles, presidente do Brasil, entre 1898 e 1902. Também é civil, é cafeicultor. Né? Então, foi com a política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. Por meio dessa política, foi possível realizar uma aliança entre executivo e legislativo. Como é que funcionava isso? Resumidamente, né? Os candidatos que eram ligados às oligarquias estaduais, eles eram eleitos, tomavam posse, tinham direito a cargos, tinham direito a verbas nos estados. Meus queridos, vamos fazer um breve intervalo, nós vamos retomar, a partir da segunda aula, eu vou comentando também o governo Campos Salles, ficaria melhor, né, porque o nosso tempo da primeira aula está encerrando, tá bom? Um breve intervalo, aguardo vocês.